Você é o Fábio. Fábio, você é a Alessandra. Alessandra. Conta pra gente, para todos eles, sua história, sua condição quando você chegou ao Universal, como estava a sua vida, a sua condição de vida, o que vocês viviam, como está hoje, o que você fez para mudar? Sim, senhor. Bispo, eu cheguei na igreja como a maioria das pessoas chegaram, com a vida destruída. Eu era viciado em drogas, eu era traficante, eu era bandido, e com desejo enorme de me matar, de me suicidar. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E chegando aqui na igreja, eu ouvindo a palavra, eu ouvindo o que era pregado no altar, eu comecei a praticar a palavra de Deus, comecei a botar em prática aquilo na minha vida. E Deus, Ele começou a trabalhar na minha vida. Deus, Ele começou a mudar a minha vida. Eu trabalhava de empregado, trabalhava de funcionário, ganhava um salário mínimo, e eu comecei ali fazendo meus votos, fazendo meus desafios, fazendo fogueira santa, e Deus começou a mudar a minha vida. E eu cheguei a um patamar da minha vida aonde eu fiquei numa condição muito boa. Comecei a ganhar muito bem. Eu comecei a ter uma condição que eu nunca tive na minha vida. Sim. E no decorrer do tempo eu fui levantado obreiro. Sim. Eu fui levantado obreiro, e eu fiz parte do corpo de obreiro. E durante o tempo que eu fiquei de obreiro, mais ou menos uns 8 anos, nos primeiros 5 anos de obreiro, eu era um obreiro muito dedicado. Eu era um obreiro que eu fazia tudo. Eu era um obreiro que eu estava sempre à disposição de tudo e de todos. Sim. Até quando eu conheci a minha esposa, a gente casou. E quando a gente casou, a nossa vida deu uma guinada na nossa vida. Então a nossa condição financeira foi lá em cima. Então eu tinha condições de dar carro para minha esposa. Eu trocava de carro de 6 em 6 meses. Eu morava bem, eu tinha uma condição financeira muito boa. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei num patamar da minha vida, eu comecei a olhar o altar como um fardo. Por quê? Porque eu achava que eu já não precisava fazer o que tinha que ser feito. Eu comecei a desprezar o altar. Quando chegava a fogueira santa, começava a vir aquelas vozes dentro de mim: você não precisa fazer, porque você já tem. Você não precisa mais ir para o altar. Faz uma oferta, dá uma oferta. Um Jacó mesmo, né? Sim, senhor. Então isso eu fazia. Então tinha campanha que eu participava, que eu pegava um envelope. Por quê? Porque na época todo mundo me conhecia. Então, poxa, a pessoa ia ver: pô, o Fábio não está participando da fogueira santa, tem alguma coisa errada. Então eu pegava o envelope com um valor até expressivo, só que quando chegava no dia de cumprir, ou eu colocava um envelope vazio, ou eu colocava um cheque sem fundo. Eu dava um cheque e depois eu ia lá e sustava o cheque. Aí começou a minha decadência espiritual. Sim. A minha decadência começou aí. Por quê? Porque como eu comecei a desprezar o altar, eu comecei a ver o altar como um fardo. Eu comecei então a ter outro tipo de pensamento. Eu comecei a trair a minha esposa. Eu, como um obreiro, eu uniformizado. Que isso? Eu vinha com a minha esposa para a reunião, ela entrava para a reunião, eu encontrava com minha amante aqui fora, a gente ia para o motel, depois eu saía, chegava antes de terminar a reunião, botava minha gravatinha e vinha para o salão trabalhar. Até que chegou um ponto na minha vida que eu não aguentei mais, e eu cheguei, entreguei os pontos, falei: não quero mais, e me entreguei e fui para a rua novamente. Voltei para o tráfico, voltei a usar droga. Eu morava bem, passei a morar debaixo do viaduto. A minha esposa sempre lutando por mim, nunca abandonou o altar, mas eu me entreguei. Eu voltei para a rua, eu voltei a fazer tudo aquilo que eu fazia antes. O meu fundo de poço foi quando eu abandonei tudo, eu voltei para as drogas, e eu fui preso. E eu fui condenado, eu fui preso num tráfico de drogas e numa receptação de armas, e eu fui condenado a 16 anos de prisão. E eu, dentro do presídio, ela indo me visitar, e lá dentro do presídio eu fiz um voto com Deus. Falei: meu Deus, se o Senhor me tirar aqui desse lugar, a minha vida, ela vai ser para te servir novamente.
a minha vida vai ser para te servir. E aconteceu uma reviravolta no meu processo. O juiz me concedeu uma liberdade provisória. Em 4 meses eu estava na rua. Foi quando eu voltei, fui voltando aos poucos. Minha esposa chegou para mim e falou assim: Fábio, é o seguinte, se você quiser mudar, a gente põe uma pedra em tudo que aconteceu na nossa vida e a gente segue daqui para frente, a gente esquece o passado. Você está disposto? Eu falei assim: eu estou disposto. Então eu voltei, reestruturei, Deus restaurou a minha família, Deus restaurou a minha casa, Deus restaurou a minha vida. Hoje, bispo, a minha vida é transformada. Hoje eu sou uma pessoa, o meu caráter mudou. Hoje eu não sou mais Jacó, hoje eu sou Israel. Deus mudou o meu caráter, Deus transformou a minha vida, Deus transformou o meu interior. Hoje eu vejo o altar como algo santo, algo que é muito, o que eu coloco no altar é muito pouco em vista do que Deus tem feito por mim. Então hoje a nossa família está abençoada, hoje a nossa empresa está prosperando, hoje a gente está, Deus tem abençoado a gente dia após dia. Então, bispo, o recado que eu deixo para essas pessoas que são obreiros, que fazem parte da obra, que reflita na sua vida, porque um dia eu falei assim: eu não preciso de ajuda. Quantas vezes o bispo chamava na frente: você que está precisando de ajuda, e eu estava precisando, bispo, eu estava precisando de ajuda, mas eu não ia, porque todo mundo me conhecia, todo mundo, o que as pessoas iam pensar de mim? Então hoje, se eu preciso de ajuda, eu vou e busco ajuda. E na sua entrega, Deus transformou você e transformou também do lado de fora. Sim, senhor bispo, hoje a nossa empresa está abençoada, hoje a gente mora bem, hoje a gente tem uma vida de qualidade. E como é que você olha para o altar hoje? Hoje eu vejo o altar, é minha dependência, eu dependo desse altar, porque se hoje eu estou aqui contando esse testemunho, é porque Deus, através desse altar, mudou a minha vida. Amém. Deus abençoe vocês, tá?